gente bonita. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão já diante dos seus aparelhos esta noite. Estamos iniciando mais um culto, mais uma reunião coletiva, entre aspas, de adoração a Deus. Uma reunião em conjunto mesmo, estando separados, nessa noite bonita de domingo. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você por estar aí do outro lado e ao mesmo tempo estar junto com a gente, e pedir a você que convide mais pessoas para estar conosco. Nós já estamos iniciando a nossa reunião. Eu vou orar nesse instante contigo. O Henrique já está aqui também e a gente vai louvar a Deus, vai prestar a nossa adoração nesse sentido de se aproximar dele com canções de louvores, o sentido de apresentar a ele em ritual, nesse instante, um culto que expresse a nossa sinceridade, a nossa gratidão por todas as coisas que ele tem feito. Oremos ao nosso Deus. Pai, é com muita alegria, é com toda satisfação que todos nós entramos em Tua presença em oração nesse instante. Os que estão aqui nesse espaço de culto, os que estão em casa, onde nesse instante é também o seu espaço de culto, e que mesmo distantes formam esse conjunto, essa coletividade de pessoas que estão cantando as mesmas canções, que estão no mesmo espírito ouvindo a Tua palavra, compartilhando do mesmo desejo de poder glorificar ao Teu nome, exaltar ao Teu nome, adorar ao Teu nome, num momento tão particular, tão ímpar, tão glorioso. Quero pedir ao Senhor que receba do nosso coração e da nossa sinceridade cada palavra que tem a intenção de louvar o Teu nome, cada instrumentalidade nossa, cada gesto, cada ação, ó Deus, que chega diante da Tua presença essa noite, com toda a suavidade, com um cheiro agradável, para que em todas estas coisas o Teu nome seja glorificado. Que o Teu Espírito Santo, que pode estar em todos os lugares, faça essa conexão conosco agora, faça-nos sentir ao mesmo tempo esta graça que vai se derramando, ó Deus poderoso, por meio desta conexão da internet. Aqueles que estão no Instagram, aqueles que estão nesse momento no Facebook, os outros que vão assistir e participar desse momento de comunhão também, por meio do YouTube mais tarde. Pedimos ao Senhor que pelo Espírito Santo alcance e abençoe estas vidas. Pedimos ao Senhor que glorifique o Teu nome em cada uma dessas vidas. É o desejo do nosso coração, é a nossa sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A graça e paz, povo de Deus, filhos da graça de Deus. Vamos elevar ao Senhor os nossos pensamentos, oferecer a Ele aquilo que nós temos de melhor, que Ele mesmo nos deu, que é um dom para adorar. Eu estava aqui há pouco ensaiando alguns cantos e como é diferente, pensando naquele momento onde você para e pede o povo para cantar, que nós não poderemos fazer, mas Deus seja louvado. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
Nós estamos literalmente em tuas mãos, Senhor. Nós não temos a quem recorrer, Deus. Nós não podemos recorrer a homens. Nós só temos o Senhor. Tu és santo, tu tens o controle, tu tens o domínio de todas as coisas. Basta apenas uma palavra tua, Senhor, e tudo se transforma, Deus. Mas sobretudo, Senhor, cumpra-se a tua vontade. Aleluia. Com certeza absoluta que seu coração também já tem sentido esse algo todo especial, né, que a gente não consegue explicar e que todos nós aqui também temos sentido. É um mover do Espírito, da presença graciosa do Deus eterno a quem servimos e que merece toda a nossa palavra de louvor, de reflexão, de adoração. Nesse instante quero convidar o meu bem, que vai participar com o Henrique de uma canção que eles decidiram há pouco cantar, uma letra bastante reflexiva para esses dias, e eu gostaria de convidar você também para pensar naquilo que será cantado. Vai ser enriquecedor para o seu coração, tá? Eu venho ocupar o meu lugar agora. Da presença de Deus. Muito gostoso estar aqui. ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
né? Que coisa emocionante, com certeza absoluta que esta palavra, esta graça de Deus também alcançou o seu coração. Quero convidar a todos que estão conectados conosco para ler um texto, o fragmento de um texto, na verdade, para a gente pensar um pouco. Lucas capítulo 15, verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós temos aqui o fragmento de uma parábola contada por Jesus. No capítulo 15 de Lucas está registrado em que são apresentados alguns elementos que podem ser vistos como elementos perdidos, mas que depois foram reencontrados. E o objetivo principal de Jesus nessas expressões e nas 3 parábolas que são apresentadas por Lucas no capítulo 15 é exatamente falar da grandeza do amor de Deus que se derrama com o propósito de alcançar todos aqueles que estão em perderam-se no caminho, que não E Jesus apresenta nessas parábolas aqui um caminho possível, e o melhor de todos eles, que é o caminho da eternidade, o caminho da volta àquele que criou todas as coisas, o caminho de início àquele que deu a todos nós a vida. Nesta parábola, que é a última que Lucas registra no capítulo 15 do evangelho que leva o seu nome, nós temos uma família de configuração patriarcal, em que o pai de família, o homem, o supervisor da casa, ele tem 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E esse filho mais novo, de repente, decide pedir ao pai a parte que seria de sua herança, porque ele já intencionava sair de casa. E ele toma a sua parte, porque o seu pai, não se sabe por que, divide. Mesmo estando ainda vivo, a herança não deveria ser repartida quando o que detinha, fosse dividida pelos filhos, mas mesmo assim o pai graciosamente decide e na terra onde ele estava houve uma grande fome. Ele já não tinha mais com que se sustentar e foi apelar, indo a uma fazenda de um criador de porcos e pedindo emprego para esse porqueiro. E ele ficava ali trabalhando, mas em condição de fome, desejando alimentar-se da comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Até que ele tomou consciência, até que ele raciocinou, até que a sensatez lhe veio, até que o juízo lhe abriu os olhos, e aquele menino pensou: eu vou voltar para casa, eu vou me humilhar diante do meu pai, eu vou dizer a ele que eu não tenho mérito, e não vou pedir a ele nem um lugar de filho de volta, eu quero apenas um lugar de servo, eu quero apenas um lugar de escravo,
porque a única coisa que eu desejo nesse instante é um alimento para eu comer. E ele volta. E quando ele volta, o texto diz que o pai o vê de longe, corre, lhe abraça, beija o pescoço, leva para sua casa, e ele tenta argumentar com o pai. Ele tenta apresentar o discurso que ele havia preparado anteriormente. Mas o pai nem quis saber do seu discurso, o pai nem quis ouvir o que ele tinha para dizer, porque o coração do pai já tinha um discurso muito maior do que aquele, que é o discurso do amor, o discurso da graça, o discurso da misericórdia, o discurso de ter perto o seu filho, o discurso de abraçar, de desejar estar junto àquele que ama. Então não significava nada, qualquer coisa que aquele filho dissesse não superaria ao que o coração do pai estava sentindo. Por isso o pai o trouxe para dentro de casa e disse aos servos: devolva as sandálias desse menino, vista vestimentas novas nele, porque ele está em uma condição de pessoas em condição de rua, que muitas vezes não tem oportunidade de tomar banho, as suas roupas estavam um farrapo. E disse-lhe: devolve, coloca-lhe um anel no dedo, que significa que tudo aquilo que ele havia desperdiçado não seria contabilizado. Ele teria novamente direito à herança da família. E fez uma festa para receber o filho, e matou aquele novilho que normalmente é guardado para ocasiões especiais, e todos se alegraram, até que o filho mais velho chegou do campo, viu a festa, ficou indignado com aquela situação. O pai não quis, ele rejeitou para ele era desonrosa. Ele esteve ali tanto tempo, durante a vida inteira, trabalhando pelo pai, e segundo ele, nunca tinha recebido uma festa daquela. E o pai argumenta, dizendo para ele que todas as coisas ali são suas e que ele não precisava ter sentimentos tão mesquinhos em relação ao seu filho, e nem em relação ao próprio pai, e nem em relação a si mesmo. E a parábola é encerrada com uma frase do pai que diz: nós devemos nos alegrar, porque esse teu irmão e meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. E aqui está a parábola do filho pródigo, do amor, da graça de Deus. Por que esse menino é pródigo? Hoje a gente pensa que pródigo é aquele que volta para casa, mas a expressão pródigo significa aquele que é gastador, aquele que gasta além dos limites, aquele que não sabe dar o valor devido, aquele que esbanja, aquele que é perdulário, aquele que tem em suas mãos um grande valor, mas não sabe o significado desse valor, aquele que acha que valor é preço, e por isso ele não dá valor àquilo que para ele parece não ter preço, para ele parece não ter um significado contábil. Então, gastador, esbanja, é o pródigo, é aquele que gasta muito. Mas a gente acaba que, por referência a essa história do filho pródigo contada por Jesus, concebendo a ideia de que pródigo é aquele que vai e volta para casa. Mas como disse antes, pródigo é aquele que desperdiça tudo, que não sabe dar o valor devido. E nós gostaríamos de pensar essa noite, e temos pouco tempo para isso, é sobre as decisões e as consequências das decisões tomadas por esse filho pródigo. A primeira decisão que ele toma é de ir para uma terra distante, de distanciar-se da sua casa, da sua família. E ir para esse país distante significa cortar vínculos, cortar alianças. O distanciar-se aqui
significa procurar um lugar de alienação absoluta da sua história, da sua vida, da sua cultura, da sua família. Então, quando o pródigo está indo embora, quando o pródigo se afasta, ele está procurando cortar vínculos, primeiro com a sua origem, primeiro com a sua casa, primeiro com as pessoas com quem ele conviveu durante tanto tempo. Então, muitas vezes nós somos também filhos pródigos quando nós nos aproveitamos de certas situações e de certas circunstâncias na vida para poder cortar vínculos com aquilo que está em nós, com aquilo que deveria continuar na nossa história. Quando nós esquecemos das pessoas que nos ajudaram, das nossas raízes, nós nos esquecemos do nosso pai, da nossa mãe. E é por isso que essa canção que Hilde e Henrique cantaram agora cabe tão bem na nossa reflexão de hoje, né? Porque de repente a gente vai se lembrando das coisas que, por causa do mundo moderno, a gente vai esquecendo. Por exemplo, de alunos de faculdades que se acham crescendo na cultura e na sua capacidade de pensar, de tal maneira que vai esquecendo até mesmo das coisas boas e razoáveis que foram aprendidas dentro da sua casa, pelos seus pais, pelos seus avós, e do nada, aquilo que os avós pensavam ou davam como conselho de vida, são jogados fora, são desvalorizados, são colocados à distância, porque vínculos estão sendo quebrados na sua casa. Maridos que muitas vezes financeiramente, ele monta algum tipo de negócio ou alguma coisa fantástica acontece na vida dele e ele cresce financeiramente. E aquela esposa, aquela mulher que lutou tanto tempo com ele, que viveu as angústias da vida com ele, que esteve em circunstâncias adversas o tempo inteiro com ele, de repente essa esposa já não cabe mais no seu mundo novo. E ele se distancia dela, e ele se esquece dela, e ele a abandona. O contrário também acontece com mulheres que muitas vezes crescem na vida e se esquecem do seu marido exatamente porque passaram de uma situação de vida para uma outra situação de vida e quis distanciar-se daquela pessoa que viveu os momentos mais difíceis da vida e para isso procuram distanciamento na busca de quebrar vínculos. Às vezes a gente pensa que cresceu, mas a gente só atravessou na cama. Como a história daquele garoto que gritava durante a noite: mãe, mãe, vem cá, eu cresci demais, meus pés estão do lado de fora da cama. Quando a mãe acendeu a luz, olhou para o menino e disse: não, filho, você não cresceu, você está atravessado na cama. E às vezes a gente atravessa na cama e pensa que cresceu, e quando a gente atravessa na cama e pensa que cresceu, a gente se esquece das pessoas que nos ajudaram nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. A gente se esquece dos pais, a gente se esquece dos irmãos, a gente se esquece dos amigos. E isso, no sentido em que nós concebemos a palavra pródigo hoje, está intimamente ligado. Tem tudo a ver. E o que esse rapaz queria era exatamente fazer isso. Era quebrar vínculos com a sua origem, com o seu pai, era manter-se o mais distante possível daquela casa, que naquele momento da vida não o agradava mais. Só que tem uma questão que é psicológica, mas ao mesmo tempo é também espiritual, que está ligada à nossa tentativa de fugir das nossas origens. A gente nunca consegue fugir das nossas origens de verdade, sabia? Então, o nosso comportamento, por exemplo, a questão psicológica. Às vezes você tenta quebrar vínculos com seu pai ou com a sua mãe. Você tenta reprovar certas ações e comportamentos deles. Mas isso está tão intrínseco em sua vida, você esteve tão perto de seu pai, de sua mãe,
desde tanto tempo, que você reproduz inconscientemente comportamentos que você reprova nos seus próprios pais. E aqui, claro, a gente pode pensar pelos dois lados, né? Pelo lado positivo e pelo lado negativo. Quando esses comportamentos são bons, são razoáveis, quando eles acrescentam, quando eles ajudam, a gente toma isso de forma positiva. Mas há também alguns comportamentos que a gente reproduz, que têm origem na nossa criação ou no meio em que a gente conviveu, que são de cunho negativo. Às vezes a gente vai reproduzindo os nossos comportamentos odiosos, tenebrosos que estão, ou que a gente recebeu como herança de nossos pais. E aí a gente às vezes pensa que está se distanciando, que está longe, porque viajou, porque cresceu, ou porque está em uma outra situação contextual de vida. A gente pensa que está distante daquilo que nossos pais eram, faziam, se comportavam e que a gente sempre reprovou e não quis ser e fazer e se comportar. E de repente, olha quem é que está reproduzindo aquele comportamento que a gente tem como negativo: a gente mesmo. A arrogância talvez de alguém na sua casa, que você sempre reprovou no seu pai, na sua mãe, de repente você está tratando o seu filho, sua filha da mesma maneira. A indiferença que talvez o seu pai tenha tido com a sua mãe durante tanto tempo, e que isso fez a sua mãe sofrer e você também sofrer. E de repente você arruma uma namoradinha, um namoradinho, e olha você também sendo indiferente, sendo frio com essa pessoa, reproduzindo exatamente o mesmo comportamento que o seu pai reproduziu ou que a sua mãe reproduziu dentro de sua casa. Então, certos distanciamentos que são essenciais e necessários precisam vir à nossa consciência para serem trabalhados na nossa vida. Então, nesse sentido, o distanciamento é bom. Quando a gente quer quebrar vínculos com a nossa estrutura identitária, quando a nossa identidade é construída de forma negativa, a gente precisa de fato quebrar esses vínculos. A gente precisa de fato reconstruir a nossa vida. A gente precisa de fato melhorar o comportamento dos nossos pais ou das pessoas com quem nós convivemos e que estiveram ao nosso redor o tempo todo, na nossa própria experiência. Então eu preciso de fato, em alguns momentos da vida, ser diferente. Para isso eu preciso ir para um país distante, no sentido de tomar um novo comportamento a partir de uma nova consciência na minha vida. E ter cuidado com as voltas, né? E quando as coisas e os comportamentos são bons e positivos, a gente precisa apressar essas voltas aos nossos lugares de origem. Porque Nassar, por exemplo, em um livro extraordinário que ele escreveu, diz que nós estamos indo sempre para casa. E ele está pensando naquela perspectiva freudiana, quando trata do complexo de Édipo. E talvez boa parte das pessoas que estão me ouvindo hoje conheçam o mito de Édipo, que é um garoto que nasce, o oráculo diz que o destino dele é matar o pai e ter um caso com a mãe. E o rei, que é o pai de Édipo, manda alguém matá-lo, para que essa profecia do oráculo não se cumpra. E o camarada, com pena de matá-lo, apenas o pendura numa árvore pelos pés, e um pastor o encontra e leva para uma outra cidade, e ele é adotado por uma outra família real. E outro tempo, um outro oráculo é consultado por ele e diz a mesma coisa. Esse rapaz tem o destino de matar o pai e de casar-se com a própria mãe. E aí ele foge daquela cidade, porque ele tinha a intenção de não fazer isso. E quando ele foge daquela cidade, pensando que estava fugindo do seu destino, ele está voltando para a sua cidade de origem, de volta a esse destino. E no meio do caminho, o que acontece?
numa história que depois você vai tendo a curiosidade de conhecer, ler. Édipo acaba encontrando seu pai na estrada, ele não conhece, mata, ele desfaz o enigma da eu te devoro, ou você desfaz o enigma, ou eu te devoro. Passou a expressão agora, o pessoal está tentando me ajudar ali, mas eu estou meio surdo. Isso, bebê, decifra-me ou devoro-te. E Édipo acaba decifrando o enigma e ele entra na cidade. Depois, por uma questão, ele ganha a mão da rainha, que era viúva, como esposa sua. E no fim da história, aqui eu posso contar a história sem ninguém ficar enchendo minha paciência, né? Porque eu contei o final do filme. Essa rainha é exatamente a mãe do próprio Édipo e acontece aquilo que havia sido predito pelo oráculo, de ele matar o pai e casar-se com a própria mãe. Aqui Freud vai fazer uma avaliação psicológica extraordinária a respeito das nossas relações com os nossos pais e vai falar sobre essas questões que eu estou dizendo para você agora há pouco, de estar sempre voltando para casa. A gente sempre volta de alguma forma para casa. No fim de todas as coisas, a gente volta para casa na visão de Salomão, porque ele disse: olha, quando todas as coisas acabarem, quando o fio de prata se romper, quando o fim da vida do homem chegar, então o corpo vai voltar do homem e o espírito vai voltar para Deus. Então, de alguma forma, a gente está sempre voltando para casa. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa perceber em nossa vida é exatamente como a nossa consciência e as nossas ações vão interferir nessa nossa volta para casa. Como é que a minha decisão vai transformar essa minha volta para casa em algo positivo? Só pode acontecer quando eu tomo consciência da verdade e da vida. Pode acontecer quando eu conheço a Jesus de verdade. Pode acontecer quando o meu olhar se transforma diante das adversidades contextuais. Agora mesmo, aproveitando a canção ainda e a situação que nós estamos vivendo, todos nós voltamos para casa. Todos nós estamos em casa, literalmente. Então, o que a gente está fazendo nessa nossa volta para casa? Como é que a gente está encarando essa nossa volta para casa? Que proveito a gente está tirando dessa circunstância adversa do lado de fora, estando dentro de casa? Então, mudança de consciência, coisas que acrescentam, que nos fazem crescer na vida, na espiritualidade, na mentalidade, certamente deve ser aquilo que nós devemos buscar. Quando esse menino toma a decisão de ir para um país distante, ele quer quebrar vínculo com o pai. E Jesus deixa claro que esse pai aqui é uma personificação de Deus. Todos aqueles que quebram vínculo com Deus, se distanciam, que vão para longe, um dia vão tomar consciência. E quando tomam consciência, o que vai agora determinar o seu destino é exatamente a decisão que essa pessoa vai tomar na vida. Foi a tempestade quem assustou esse moço, foi a adversidade que assustou esse moço, que balançou o coração desse moço e que deu a ele o juízo de volta. Nem que seja necessário você passar por circunstâncias adversas, mas um dia na vida você vai ser despertado para acordar o seu juízo e a sua consciência em relação ao Pai. Aquele que você deixou, aquele que você abandonou, aquele do qual você se distanciou. Nem que seja uma circunstância adversa como essa.
como está acontecendo agora. Eu não estou dizendo que foi Deus quem provocou, foi a vida que provocou. No caso do pródigo aqui, quem provocou a circunstância adversa não foi o pai que estava em casa, o pai continuava amando a ele. A fome veio para aquela terra, como a fome vem em circunstâncias diversas na nossa terra. A doença vem, o sol vem e a chuva vem para todo mundo. Para aquele rapaz serviu de despertamento a circunstância adversa. Para Jonas serviu de despertamento a tempestade no meio do mar. E foi a tempestade que fez algumas pessoas procurá-lo e acordá-lo quando ele estava dormindo no porão do barco. Então, as adversidades muitas vezes servem como canal do nosso despertamento. E que essa adversidade agora tenha despertado você também, querido. Para você entrar em juízo e pensar: eu vou voltar para o meu pai, porque em qualquer outro lugar que eu esteja na vida, eu não vou conseguir me alimentar como eu gostaria de ser alimentado. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de mente, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando do vazio que você sente na alma, que não é preenchido por nada, uma angústia profunda que você tem no seu coração e que você não consegue entender, que você não consegue resolver, e que não há tratamento possível que tire você dessa confusão existencial. É o vazio da ausência de Deus na tua vida, do distanciamento que você produziu em você quando você tentou afastar-se dele. Mas hoje, a voz da tempestade, a voz da fome, a voz do problema, a voz da doença, a voz do Covid-19 está gritando para você: sua melhor decisão é voltar para casa, voltar para os braços do Pai, voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E Ele que te ama, Ele te espera. Você não precisa preparar discurso, você não precisa ficar tentando se justificar, porque quem te ama não precisa das suas justificativas. Simplesmente vai te abraçar, simplesmente vai te receber como um filho de novo. E foi o que aconteceu com esse jovem que voltou para casa. E quando ele está distante, quando ele ainda está longe, quando ele está se aproximando de onde ele disse: nunca mais vou voltar para cá, diferente. Ele já está magro há muito tempo, com fome, seu estereótipo é diferente, as roupas não são mais as mesmas. Ele estava com roupas bonitas anteriormente, agora ele está com roupas sujas. Mesmo assim, o pai o avista de longe e o reconhece. Enquanto o coração do filho está trêmulo, ansioso, pensando: será como é que meu pai vai receber? Mas ao mesmo tempo entendendo: meu pai é um homem de amor, de alguma forma ele vai me receber, eu quero apenas ser um escravo. O coração do pai o está amando do mesmo jeito, como um filho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o que você fez de ruim, ou o que você fez de bom, não vai acrescentar o amor de Deus em relação a você, porque Deus te ama tanto que é impossível que esse amor seja maior do que já é. E o que você fez de ruim não vai diminuir o amor de Deus em relação a você, porque o amor de Deus não trabalha com meritocracia. Não são os seus méritos que vão acrescentar ao coração de Deus o amor que Ele sente por você. Ele te ama do mesmo jeito. Consequências são coisas que acontecem com a gente pelas decisões que nós tomamos. Se você tomar a decisão de se voltar para Deus, de se arrepender, de voltar para a casa do Pai, você vai ser recebido com o mesmo amor. Deus não vai te colocar no banco de disciplina 6 meses, como os mestres da religiosidade fazem, não. Porque Deus não está preocupado com a repercussão do teu pecado na sociedade, nem dentro da comunidade. Deus não é um ser de religiões. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então Deus te ama do mesmo jeito. Volta para os braços do Pai.
Você não vai ser recebido de forma diminuída, decrescida, porque Deus te vê como um filho. Quando o filho chega e é abraçado pelo pai com todo amor, filho mal cheiroso, maltrapilho, o pai abraça, beija o pescoço dele. Olha que história linda. De longe, o menino todo diferente, mas o pai olha para ele e diz: eu conheço esse andar, eu conheço esse jeito. Mesmo tão diferente, o coração do pai o reconhece de longe, assim como Deus te conhece. Deus te conhece, meu filho. Deus sabe o que se passou com você, Ele conhece a sua história, Ele sabe os motivos que te fez afastar. E essa noite a única coisa que Ele quer é que você volte para casa, é que você o abrace novamente, é que você caia em juízo, é que você pense e entenda que não existe lugar melhor do que nos braços do Pai dentro da tua casa. O Pai te chama hoje. Eu quero orar com você nesse instante. É crendo na tua palavra, Senhor, que nós entramos em tua presença em oração essa noite. Primeiro, para te agradecer pelas pessoas que estão aí participando desse culto, desse momento de glorificação ao teu nome. Segundo, por esse teu amor ser tão imenso, ser tão extraordinário. Em nós que não há mérito algum, o Senhor derrama esse amor de forma tão profunda. Quanto maior é o buraco, é o abismo do nosso pecado, maior é o derramar do teu amor sobre ele, porque o teu amor ocupa todo o espaço, Senhor. Se é grande o meu pecado, maior do que o meu pecado é o teu amor. Então recebe de volta aqueles que se chegam nesta noite. Awenda lá Xandará Uega lá Massúrias, Uremanda lá Uesirivinda Ayashba, Uiclá Xandará lá Sévias. Espírito de Deus, essa noite está convencendo corações, está trazendo vidas de volta, está trazendo filhos que estão perdidos e que não saíram de casa, se distanciaram mesmo estando dentro de casa. Filhos que há muito tempo não sentiam a alegria da graça, da salvação de Deus, não sentiam o toque do Espírito Santo, mas que hoje, nesta noite, estão sentindo em casa mesmo a presença, a graça do Espírito Santo de Deus. Deixa fluir, querido. Deixa o Espírito de Deus encher o seu coração. Pedimos a bênção do Senhor sobre estas vidas, Pai. Pedimos a bênção, a graça do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos já encerrando a nossa reunião. Faltam 5 minutos para o nosso tempo acabar. A gente vai encerrar cantando ainda, mas eu quero lembrar você que amanhã tem Paz no Lar, tá bom? Paz no Lar volta amanhã às 20 horas e durante a semana a gente vai estar aqui anunciando a você nas redes sociais. Lembrando que esse culto de hoje, esses louvores, esta mensagem vai estar à sua disposição no nosso canal no YouTube, Ministério Filhos da Graça, tá certo? Mais tarde eu gostaria muito que você entrasse em nosso canal, que você se inscrevesse lá também, que você passasse, compartilhasse com outras pessoas esta mensagem. Se a graça de Deus alcançou a sua vida, abençoou a sua vida, que isso chegue em outras pessoas também, para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Nossa gratidão a Henrique, que é nosso companheiro aqui, a essa equipe linda que é a minha família, que está aqui comigo hoje, glorificando a Deus nesse particular, tá? E se Deus quiser, a gente se encontra amanhã mais uma vez. Que o grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus. Amém.
atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como